Pessoa. A verdade de cada um. Paulinho Boa Pessoa, você não pode imaginar o tamanho do prazer que é poder participar desse seu canal, contando essa história real, a minha própria história. Você sabia que eu vivia planejando isso e às vezes eu temia, porque eu vejo a qualidade das escritas que você recebe por aí e eu não sei, de certa forma isso me inibia. Eu falei, será que eu vou conseguir colocar no papel tudo que eu gostaria, da forma que eu gostaria? Foi por isso que eu demorei. Aliás, vou te contar um particular. Eu fui escrevendo essa história por etapas. E a primeira etapa com a qual você vai começar é fundamental para que vocês entendam a história. E eu a escrevi por último. Então foi uma carta que eu comecei de trás para frente, mais ou menos isso. Mas eu quero abrir a minha história com o princípio, para que vocês entendam. Eu não quero me santificar, por favor. E queria deixar claro para todos os que estão acompanhando que eu não tenho poderes especiais, tá? Às vezes as pessoas falam, puxa, eu vou atrás dela. Eu vou bater um papo com a Joana. Meu nome é Joana Dark. Eu vou conversar com a Joana. Ser é diferente. Eu acho que a Joana, ela é especial. Não, eu não sou. Quer dizer, eu acho que especial eu sou, você é, todos somos. Por esse aspecto, sim. Mas eu não sou diferente de ninguém. Bem, eu vou começar para que vocês possam todos entender a minha história. No início, eu contava na época 7 anos de idade. Então a minha mãe, nós morávamos no sítio e eu fui criado com 2 irmãos, o João e o Jonas. Eu sou Joana, tudo com J em casa. Tem o João, o Jonas e eu, Joana. Eles mais velhos que eu, mas tudo assim, 1, 2 anos, o outro 1 ano. A mamãe teve tudo em seguida com o papai. Então naquele momento lá na roça, lá na época, a mamãe de vez em quando ela dizia assim, as galinhas botavam, elas chocavam, aí saíam os pintainhos ou os pintos, para que vocês entendam, os filhotes das galinhas. Aí a mamãe, até nos dá uma certa responsabilidade, a mamãe, ela passava, tanto para mim como para os meus irmãos, uma missão. Ó, esse pintinho aqui é teu, esse aqui é teu, esse aqui é da Joana. Então ela distribuía os pintos. É engraçada essa parte da história. É engraçada, mas é fundamental para que vocês entendam todo o restante. E aí, de vez em quando acontecia, era muito comum na época, assim, doença em aves. E especialmente em pintainhos. Tinha uma fasezinha do pintinho que se ele não passasse naquela fase morria mesmo. E os 3 pintinhos naquele momento, eles pegaram essa tal doença que a mamãe dizia que era fatal. E não tinha jeito. O pintinho se entristecia, o pintinho começava a fechar os olhos, ele já não saía do lugar, saía uma remelinha. Para que vocês entendam assim que doença que é essa das aves, saía uma remelinha no cantinho dos olhos do pintinho e aquela remelinha ia crescendo e não tinha jeito. O pintinho morria. Não passava daquela fase. E os nossos 3 pintinhos, tanto o meu, como o do João, como o do Jonas, os 3 pegaram a tal doença.
E aí, menina, tinha 7 anos, eu falava assim para os meus irmãos, e eles ficavam olhando. O meu não vai morrer, o meu não vai morrer, porque eu tenho uma luz. Era coisa de criança, gente. Uma fantasia de criança, mas eu estava falando para meus irmãos, porque eu tenho uma luz que está me indicando que eu vou pegar as ervas tais, eu vou fazer uma mistura e o meu vai se salvar. E eu, diante dos olhares atônitos dos meus irmãos, que zombavam, tem jeito, o pintinho dela vai morrer também. E os deles mal, né? Os pintinhos dos dois mal, fraquinhos. E remelinho no canto dos olhos, o pintinho triste, já quase não piava. E eu, alegando que eu tinha essa luz, eu fui atrás das ervas e peguei um matinho ali, juntei com outra erva aqui, coisas que a minha mãe normalmente usava para fazer chá, sabe? E eu fui juntando. Olha, no fim eu juntei mais ou menos umas 5, 6, 7 ervas. Juntei aquelas ervas, aí eu fiz aquela mistura com água, coloquei no fogo com autorização da minha mãe. O que você está fazendo aí, Joana? É só um pouquinho, mãe. Coloquei assim no rabo do fogão. O fogão era lenha, ficava aceso o tempo todo. Aí eu peguei aquela... E aí os meninos riam, meus irmãos riam, zombavam de mim. O dela vai morrer, o meu vai morrer, o dela também vai morrer. E os dois zombavam de mim, João Carlos e Jonas. E resultado, eu fui usando aquela aguinha, depois de ela ter esquentado, fervido no fogo, e eu fui passando no meu pintinho, eu dava na boquinha dele e passava no cantinho dos olhos. Eu dava na boquinha dele e passava no cantinho dos olhos. E eu dizendo, eu tenho uma luz, o meu pintinho vai sobreviver. O meu pintinho vai sobreviver. E por incrível que pareça, o meu pintinho começou a ganhar vida de novo. A piada dele foi ficando mais forte. Eu falei, a piada? Vocês acharam que ele tinha feito uma graça? O piar. O piar dele foi ficando mais forte. Ele foi ganhando vida. Aquela remelinha foi desaparecendo do canto dos olhos. Meu pintinho começou a correr de novo no quintal. E aí, quando os meus irmãos viram, eles chegaram em mim e disseram, aí sim eles reconheceram, eles mais velhos que eu. Eu tinha 7, o outro tinha 9, o outro tinha 8, tudo assim uma escadinha. Ô, Joana, você faz um remédio desse pro nosso pintinho também? Eu criança, né? Aí eu comecei a exigir coisa para poder fazer. Para fazer aqui. Eu só sei que eu acabei não fazendo, ou já havia passado o tempo demais para os pintinhos deles. E os pintinhos deles, os dois morreram e o meu sobreviveu. E aí, meus irmãos começaram a falar, começaram a dizer, porque eram crianças e eu havia dito, e eles acreditaram, que eu tinha uma luz. Que eu era escolhida. A minha mãe também começou a ajudar nisso, que eu era escolhida de Deus. Eu, obviamente, que acho que todos somos escolhidos de Deus. Já disse, eu não sou nenhuma pessoa especial. Mas esse episódio do meu pintinho ter sobrevivido... esse meu pintinho virou frango, e depois de frango, virou que todos, infelizmente, vivem. Quer dizer, que todos os frangos, infelizmente, para eles viram, né? Pois é. Mas o meu pintinho sobreviveu. E eu ganhei essa fama entre irmãos, por minha mãe, meu pai já mais secão, que eu tinha uma luz, que eu tinha um brilho especial, que eu tinha poder especial, que eu era uma escolhida, que eu era uma privilegiada. Isso posto para que eu possa de fato contar a minha história, que vai começar
agora. Desde a época dos pintainhos, dos pintinhos, que eu sonhava ser mãe. Aliás, eu achava que aquele pintinho que eu salvei fosse meu filho. Esse sempre foi um desejo meu. Essa sempre foi a minha maior vontade. Eu não sei, eu tenho a impressão que a maioria das mulheres também pensa assim. Eu brincava então com as minhas bonecas, às vezes espigas de milho, fingia ser a mãe delas, dava banho, comidinha, remedinho. E meus pais sempre me viviam falando que quando eu me casasse e tivesse filhos, Joana vai ser a melhor mãe do mundo. Ela tem uma luz, essa menina. Essa menina foi escolhida por Deus, essa menina vai ser a melhor mãe do mundo. E aquilo me orgulhava. Eu era menina, me orgulhava. E a história do pintinho vinha sempre à tona. Você não viu o que ela fez com o pintinho? É engraçado, né? Eles começaram a acreditar a mim, sei lá, um poder especial, que obviamente eu não tinha. Ou, poderes especiais todos nós temos, e vem de Deus. Aí eu conheci o Francisco. Bom, aí já estava na fase mais do que adolescente. Eu e Francisco namoramos 3 anos e meio. E quando eu estava com 23 anos de idade, o nosso casamento aconteceu. Francisco, um homem muito bom, trabalhador, nessa época, já não morava mais na roça, já não morava mais no sítio, mas naquela pequena e boa cidade. Francisco, trabalhador, nós nos entendíamos muito bem, porém em um ponto discordávamos. Eu, assim que me casei, já queria ter filho. Era a história do pintinho. Era a influência de tudo que me falavam. Mas o meu marido, não, ele não queria. Ele dizia que o certo, Joana, vamos esperar um pouquinho, eu prefiro esperar até que a gente consiga, sabe, o nosso cantinho. É importante ter uma casinha, Joana. É importante ter uma casa, uma condição melhor de vida, porque eu não quero ter um filho sem que antes estivéssemos bem estabelecidos. Eu preciso ter um canto para a gente morar, viver, sabe? Uma segurança. Eu achava tudo aquilo uma grande bobagem por parte do Francisco, meu marido, besteira. Por causa disso, eu cheguei até mesmo a discutir com ele algumas vezes. Eu achava que o Francisco estava querendo passar batido nessa história de filho. E eu nasci para ser mãe. Eu achava que o Francisco não estava querendo me dar um filho. Mas com o passar do tempo, a gente vai amadurecendo e eu fui compreendendo melhor a situação. De vez em quando, algumas pessoas falavam comigo, olha, o Chico tem razão. É preciso ter uma infraestrutura melhor para poder ter um filho. Bom, acabei concordando que ele realmente estava certo. Então, pacientemente, eu esperei. Compramos um pequeno terreno, e com muito sacrifício fomos erguendo uma casinha ali. Às vezes o dinheiro acabava e tínhamos que parar a obra, mas graças a Deus e muito sacrifício, depois de 4 anos de casamento, Francisco e eu construímos. Casinha simples, mas construímos. Deixa eu contar uma coisa aqui. Eu até ajudei a assentar tijolos. Vocês acreditam? Porque eu tinha aquela fama, onde eu colocava a mão, tudo dava certo. Eu tinha poderes especiais, eu era uma escolhida. E eu comecei também, sabe, de certa forma, a acreditar nisso. Eu vou te ajudar. E eu virei uma espécie de servente. Não pegava assim nas coisas muito pesadas, mas andei assentando alguns azulejos na minha própria casa. De repente, a nossa casinha estava pronta. Simples, mas nossa. E agora eu vi o meu sonho de ser mãe
se aproximando cada vez mais. E tão logo nós nos mudamos para a nossa casa, Chico, vocês estão me entendendo, né? Chico, compareça. Compareça, Chico. Vem cá, Chico. Francisco então disse: sim, agora sim, nós estamos preparados. Metódico ele, sempre foi assim. Agora estamos preparados, teremos um filho. Que casal, hein? Difícil, né? Difícil encontrar, mas não foi por mim, foi pelo Chico. Foram 6 meses até que a notícia, depois que a gente mudou, tá? Pra casinha nossa. 6 meses e a notícia que eu mais esperava chegou. Finalmente eu estava grávida. Nosso filho Flávio. Eu adoro esse nome. Nossa, como eu amo esse nome. Eu vou dar aqui um particular. Havia um grande comunicador chamado Flávio Cavalcante. Quando eu vi assim, Flávio ser anunciado na TV, eu falava, que nome chique. Para mim era o nome mais bonito que tinha no mundo. E lógico, a inspiração vinha exatamente desse comunicador. Flávio, eu dei esse nome a ele. Chico, vai ser Flávio. Ele não queria, ele queria outro nome, Fábio. Eu falei, não, Flávio. Não, Fábio é mais bonito. Flávio. Flávio é mais chique do que Fábio. Cada um é cada um. Chegou o Flávio e encheu nossos corações de muita alegria. Francisco e eu parecíamos até 2 bobos de tanto que cuidávamos de Flávio, de tantos mimos, de tanto amor que dávamos para o nosso bebê tão esperado. E assim, cercado de muito amor e carinho, nosso filho foi crescendo na escola com muitos amigos, amigas. Com 14 anos de idade, o Flávio era o menino mais paquerado de toda a escola. Flavinho, Flávio, Flá. E não é por nada não, viu, Paulinho? Mas o Flávio realmente era o menino mais lindo da escola. Ele nasceu loirinho, clarinho, os olhos esverdeados. Puxou a família do Francisco, a minha não tinha olhos assim não. Flavinho arrancava suspiros das garotas da escola. E foi exatamente por essa época que ele começou uma paquerinha com uma garota chamada Graziella. Ela era mais velha que ele, 1 ano. Linda, hein? Linda, linda, linda. A Graziella era 1 ano mais velha que o Flávio. E era realmente uma garota muito, essa sim, lindíssima. Sabe, ela parecia até uma modelo, essa menina, a Graziella. Parecia até uma modelo, de tão linda que ela era, sabe? Meu Deus do céu, muito bonita. Essa menina era linda, que corpo espetacular, que mulher maravilhosa. Só que esse namoro dos dois acabou ficando muito comentado, porque a Graziella, ela, quando começou a paquerar meu filho, ela tinha um namorado. E esse rapaz, que na época já tinha seus 18 anos, ele tinha uma certa fama de ser encrenqueiro, e todos diziam que ele estava louco para dar uma surra no meu filho por estar namorando a Graziella. E outra coisa, esse rapazinho era metido a besta, playboy mesmo, porque a família era rica. Veja, não é o Paulinho era dono de indústria, não, mas era rica. Nós somos pobres, então perto da gente ele era milionário. Sabe, o pai com 2, 3 carros na garagem, ele tinha carro que não era dele, que era do pai, ele usava carro. O cara era um playboy, família diferenciada. E ele era o namorado da Graziella. Ele conseguiu na época um namoro com a Grazi, especialmente até porque ele já era diferenciado no pedaço. Carro pra cá, carro pra lá. E ele, tanto que ele falava, pô, tá namorando esse cara? O cara não tem nem bicicleta, nem magrelo o cara tem, meu. O que essa Graziella viu nesse cara? Eu vou dar um pau. Foi a primeira vez que eu escutei falar dessa palavra nesse sentido. Eu estava acostumado com um pau lá na fazenda, lá na roça, que era outra coisa. Mas a primeira vez que eu escutei essa palavra, eu até assustei muito. Eu vou dar um pau nesse cara. Na verdade, não foi nem meu filho quem falou isso para mim. E sim a mãe de um outro
aluno que estudava na mesma classe que meu filho. Fiquei preocupada, lógico, como mãe fiquei apavorada. Pedi inclusive para o meu filho terminar com essa Graziella e cheguei a dizer que o correto era que ele mudasse de escola. Porque se aquele rapaz havia feito essa ameaça, que poderia realmente fazer muito mal e algum mal faria para o Flávio, era melhor ele se distanciar. Meu marido, o Chico, como sempre, está exagerando. Isso é bobagem desse cara, é metido a besta, é playboy. Mas por via das dúvidas, por insistência minha, o Chico conversou com o Flávio e disse para ele: filho, toma cuidado, tá? Quando você voltar para a escola, você nunca venha sozinho. Procura sempre estar com alguém, sabe? Não é legal andar sozinho. Mas o tempo foi passando, sabe, Paulinho? E de fato nunca aconteceu nada. Aqueles boatos pararam. Meu filho já estava namorando essa moça, que era uma modelo de linda. A Graziella já havia quase 1 ano de namoro. E ela própria dizia pra gente que o seu ex-namorado, ele só tem fama de encrenqueiro, é papudo. Tem coragem de matar a fome dele. Assim que ela falava. Numa tarde de sábado, meu filho e Graziella, eles estavam com mais alguns amigos da escola. Eles tinham combinado de irem a um cinema, um shopping center, e eu no cinema do shopping. E eu não sei porquê, naquele dia eu ainda pedi para que meu filho não saísse de casa. Eu não queria que ele fosse. Aquela luz, né? E aquela luz. Eu sou escolhida. Eu tenho privilégios. Eu tenho avisos especiais de Deus. Gente, era o que o pessoal da minha família acreditava a mim. E eu comecei a sentir que talvez alguma coisa ruim pudesse acontecer. Pedi para ele: Flávio, não é legal você sair hoje, fica aqui. Meu marido até chamou a minha atenção, dizendo para eu parar. Você está sendo muito protetora. O Flávio, ele é um adolescente, ele precisa se divertir, mulher. Você acha que você vai conseguir prender o Flávio dentro de casa como você prendia o teu pintinho? Tudo bem, esquece a história do pintinho. A Graziella já estava em casa. Ela não entendeu nada quando a história do pintinho foi citada. Pintinho? Que pintinho? Tem esse lado engraçado. Então, os amigos do Flávio também chegaram e não teve jeito. Eles foram para o tal shopping, cinema, que fica a 10 minutos de ônibus aqui da nossa casa. Quando meu filho saiu, eu pedi para que ele me ligasse assim que ele chegasse no shopping. E meu marido até virou os olhos para mim de tanto que eu estava sendo chata. Eu só fiquei tranquila quando meu filho me ligou, dizendo que já estava lá e que estava tudo bem. Então eu aproveitei a ligação e disse que na hora dele vir embora com os amigos, que era para ele ligar, porque eu ia pedir para o Chico, meu marido, ir buscá-lo. Filho, eu vou pedir para o teu pai te buscar. Mãe, que isso? Precisa. Você sabe, a mãe está preocupada. Eu não sei, eu estou recebendo um aviso. Mãe, para com isso. Não vem com a história do pintinho de novo. Aí escutei a Graziella falar perto dele: que pintinho é esse? Falei: depois eu te explico. O tempo passou. Já havia dado tempo deles assistirem um filme, mas nenhuma ligação do Flávio. Eu estava inquieta. Meu marido chegou a se irritar de novo comigo, dizendo que eu era chata demais. O filme pode se alongar, e não é quando termina o filme que eles vêm embora, passam em algum lugar, algum canto, vão comer alguma coisa. Mas eu estava preocupada. Eu não estava sendo chata. Era aquela coisa que dá no meu coração, desde a época do pintainho. Eu estava aflita, meu coração apertado, é coração de mãe. E aí não tem privilégio. São as mães de uma forma geral. Coração de mãe não se engana, mas não se engana mesmo.
não se engana de jeito nenhum. O telefone tocou e eu me aliviei. Até que enfim o telefone tocou. Atendi. Do outro lado da linha, Graziela, a namorada do meu filho. Percebi de cara que alguma coisa estava errada. A Graziela estava chorando. Olha, pega o seu Chico, vem aqui no shopping, por favor. Vem aqui. Que foi, Graziela? Pega o seu Chico e vem aqui, por favor. Mas o que aconteceu? Aconteceu alguma coisa com o Flávio, vem pra cá. E ela desligou o telefone, me deixou empolvorosa. Eu gritei meu marido, que desta vez obviamente não discutiu mais comigo. E fomos na mesma hora, Chico e eu, até lá. E assim que nós chegamos, nós vimos aquela imensa confusão. Até carro de polícia, ambulância, muita gente aglomerada. Meu filho estava sendo colocado na ambulância naquele exato instante. E foi então que nós descobrimos que ele tinha sido espancado pelo ex-namorado da Graziela. O cara prometeu e fez exatamente o que ele tinha prometido. Deu um pau. Ele estava nas lutas marciais. Família rica. Ele fazia 3 modalidades de luta. Ele queria mostrar, especialmente para Graziela, por quem ele era apaixonado ainda, o que ele era capaz de fazer. Ele fazia 3 modalidades de lutas marciais. Ele foi dando golpes no meu filho de tudo que é espécie. Um desses golpes, eu nem sei como chama, como diz, como fala. Diz que é um murro com o calcanhar. É um murro. Dentro dessas lutas marciais que se aprende, é um murro dado com calcanhar. Vocês imaginem o que é isso. E ele encheu o meu filho desses tais de murros com o calcanhar. Vieram depois me dizer o nome. Eu não quero saber de nome. Estava a Graziela, mais alguns rapazes. Como foi, Grazi? A gente estava saindo do cinema e demos de cara com ele. Ele estava esperando. Eu acho até que ele estava no filme. Eu acho até que ele estava no cinema. E aí ele começou a seguir a gente. Ele não estava sozinho. Estava ele, mais uns 4, sei lá, se 3, 4. E eu falei para eles, então é melhor a gente ficar aqui dentro do shopping. Mas o Flávio e os amigos, esse cara não é de nada, vamos embora. A gente vai pro ponto de ônibus. E foi no ponto de ônibus que tudo aconteceu. Mas Paulinho, meu filho, apanhou muito. Apanhou muito. Até uma corrente com cadeado foi usado. Você acredita? Eu nunca soube que alguém pudesse usar uma corrente com cadeado para bater num ser humano. Além dos tais murros com o calcanhar. O Flávio teve traumatismo craniano gravíssimo. Além de outras lesões, inclusive fraturas em suas 2 pernas e num dos braços. Para que vocês tenham uma ideia, o Flávio ficou 25 dias em coma. Os médicos disseram que teríamos que nos preparar para o pior. Porque eles, os médicos, não sabiam se ele iria resistir. E se ele resistisse, teria sequelas irreversíveis. Depois de 25 dias, meu filho voltou do coma. Porém, depois de alguns exames, os médicos nos dão a mais terrível notícia. Flávio, ele tinha ficado tetraplégico.
não movimentaria braços nem pernas devido às lesões tão graves na sua cabeça. Ele também não vai falar. Por favor, isso não pode ser. Não, ele não vai falar. E também não está enxergando. Não! É mentira! É mentira! Isso não aconteceu, não. Fala pra mim que não aconteceu. Chico, fala pra ele que o nosso filho é perfeito, filho. Chico, fala. Dentro de mim, naquela hora, eu queria que tudo aquilo não passasse de um pesadelo terrível. Mas era a realidade. E a partir daquele dia, Flávio passaria a viver em estado praticamente vegetativo. E ele tinha só 17 anos de idade, recém-completados. Precisou ficar no hospital mais 15 dias. Depois que ele voltou do coma, ainda mais 15 dias internado. E nesse espaço de tempo, Francisco e eu adaptamos a nossa casa para que Flávio tivesse o máximo conforto. E, bem, o que pode ser feito? Terapia. Por um certo tempo, contamos com terapia ainda do hospital, mas depois, tudo tão caro, tudo tão difícil. Tudo tão caro, tão difícil. Foi aí que eu me lembrei do pintinho, do começo da minha carta. Eu coloquei meus joelhos no chão e eu falei com Deus: Deus, eu sei que eu não tenho poder nenhum. Eu sou pecador igual a todo ser vivente sobre a terra. Mas o Senhor me deu uma luz naquele dia que inocentemente eu só vi um pintinho. Mas o que é um pintinho diante de uma vida humana? Sim, também é uma vida. Me ilumina, Senhor. Me ajuda a ajudar o meu filho. Faça de mim uma terapeuta. Eu não tenho formação, mas eu vi como faz. Me ajuda, Senhor. E se eu fosse contar tudo que eu passei, seria uma história que os seus ouvintes iriam brigar com você, porque ela duraria uns 10 dias de história, 10 capítulos. Então, desculpa, eu vou ter que resumir. Fui fazendo com tanto amor, com tanto carinho, que os médicos de Campinas estão impressionados. Meu filho não falaria. Voltou a falar. Meu filho não enxergaria. Voltou a enxergar. Meu filho estava tetraplégico, sem movimento dos braços e das pernas. Ele voltou a ter o movimento dos braços. O Flávio é um homem normalíssimo. Vive numa cadeira de rodas, porque o movimento das pernas, de fato, ele os perdeu. Mas pôde estudar, ganhou uma bolsa de estudos, formou-se advogado, tem vencido causas importantes.
E é um filho do qual eu tenho muito, 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 muito orgulho, muito orgulho. Meu marido, Chico, ele fala: você tem sim, você tem poderes especiais. Eu não tenho. Eu não tenho. Você salvou o Pintinho e agora você salvou nosso filho. Foi o amor. Foi o mesmo amor. O amor que eu dediquei para o Pintinho quando eu tinha 7 anos. Foi o amor que eu dediquei para o meu filho. O mesmo amor. O amor sim tem poderes. Meu filho se casou. Não foi com aquela moça. Não foi mais com ela. Depois não deu certo. Eles se separaram. Casou com uma outra moça, Heloísa, que é uma nora espetacular. Se conheceram no ambiente da faculdade, ela o ajudava e ele ajudava demais a ela. Você me desculpa, Paulinho, eu me alonguei, mas olha, eu vou te dizer uma coisa: se eu fosse contar tudo, eu não estou exagerando, seriam necessários 10 capítulos, talvez até nem 10. Mas se os seus ouvintes pedirem, quem sabe, eu quero depois de escrever uma carta contando como é que eu cuidei do meu filho, o dali, do cuidado dele para frente. O que eu fazia? A inspiração veio de Deus. A inspiração veio de Deus. Mas não porque eu seja, como dizem meus irmãos, especial. Como dizia minha mãe, ela é escolhida. Não, não tem nada disso. Escolhidos somos todos nós. Quantas mães estão me ouvindo agora que são tão especiais quanto eu? Porque elas amam de verdade. É isso. Era essa a história que eu tinha para te contar. Que começou com o Pintinho. Meu pintinho amarelinho, cabe aqui na minha mão, na minha mão. E a minha mão, como terapeuta do meu próprio filho. Vou ficar esperando o seu comentário.